Reginaldo, existe algo acontecendo no nosso planeta, na nossa atmosfera, que a maioria das pessoas ainda não está percebendo? Olha, se você não sabe ainda, ou talvez existem pessoas que não saibam, eles precisam atualizar com urgência o que está acontecendo nesse momento. Eu acredito que a humanidade, com todo o conhecimento que tem, ainda tem acesso entre 5 a 6% de todo o campo astral, a humanidade. Estamos ainda engatinhando, e o tempo nesse planeta ele urge, mas temos que atualizar com urgência todo o conhecimento. Precisamos, sem dúvida, atualizar. Existe algo muito grande acontecendo. E as pessoas que têm contato, têm conexão com esse campo, precisam despertar e acordar para o que está acontecendo no campo astral. E em relação à transição planetária, né? É um tema que largamente as pessoas estão conversando e que muitas vezes parece que fica mal compreendido para a maioria das pessoas o que seria de fato, né? Se já iniciou, né? E o que as pessoas podem começar a perceber isso na vida prática? Olha, eu acredito que a transição, ela já iniciou na Primeira Guerra Mundial. Ela não começou agora. Ela já vem mostrando aí os efeitos colaterais, né, da decisão que o ser humano está tomando. Porque quem faz o mal já tomou a decisão. Quem faz o bem também já tomou a decisão. Que eu percebo que é uma escolha da pessoa. Fazer o bem e fazer o mal é uma escolha. E sem conhecimento do que está acontecendo, infelizmente a maioria está ainda totalmente apegado na Terra. Dogmas ainda estão sendo implantados nas pessoas. Elas precisam acordar para isso, para que entendam que essa expansão já está acontecendo há muito tempo. E agora estamos no ápice de toda a divisão. Eu acredito que a divisão será feita através da sintonia, da energia. Não é através de religião. É de uma sintonia. E você precisa saber onde está a sua sintonia nesse momento. Estamos aqui com o Reginaldo Quântico, pessoal. Então, se você já conhece o trabalho dele, coloque o teu comentário positivo. Se você está conhecendo agora, fique até o final, porque nós teremos assuntos super interessantes para que você possa ter aí no teu livro da vida. Deixa o teu like, inscreva-se no canal, toca no sininho e cogite a possibilidade de você ser membro para que você participe do nosso grupo exclusivo no WhatsApp e receba materiais extras e vídeos extras também aqui de práticas e todas as conexões possíveis, tá certo? Reginaldo, então nós estamos passando por um momento onde as pessoas elas podem ter percepções. Quando nós falamos sobre essa mudança energética no planeta, nós estamos falando de consciência, né, como você disse, aspecto consciencial. Porque em muitas culturas ficou pragmatizado que seria como se fosse um arrebatamento, pessoas iriam para outros lugares, outras seriam separadas, e fica essa guerra em cima dessa narrativa, né? Olha, eu acredito que as crenças religiosas é o primeiro passo. Mas depois você precisa galgar o conhecimento. Para mim, o médico que não estuda, ele é uma mesa sem perna. Ele não chega a lugar nenhum. Ele precisa ter o autoconhecimento. Ele precisa estudar a si mesmo. Ele precisa estudar todo nível de consciência planetária, para que possa encontrar aquele caminho que ele mesmo veio experimentar. Antes de você chegar na Terra, você aluga um corpo. Podemos dizer assim. Igual você aluga um carro, e eu preciso ir lá, né, em tal cidade, e retornar. Então você, no plano astral, você aluga um corpo, e eu preciso desse aqui. Esse aqui me aguenta 70 anos. Esse aqui me suporta 90. E aí a sua família astral pergunta, você quer ficar lá quanto tempo? 70 anos? 50? Você acha que 70 anos tá bom para você? Assina aqui e você leva seu corpo e lá fique com a sua experiência. Nesse exato momento, estamos passando por isso. E alguns contratos estão vencendo. E as religiões precisam se atualizar, porque o nosso corpo atual ele não suporta mais fazer download de informação. Porque a informação que não é real da fonte, ela não vai sustentar mais. Então, o médium precisa, ou canalizador, ou cientista, ou qualquer um que esteja nesse planeta, ele tem que atualizar, porque é muita informação chegando. E nesse momento você tem que saber o caminho que você vai seguir.
E a gente falou sobre frequências energéticas, sobre magnetismo um pouco antes de começar nosso papo aqui. E você tem um trabalho situado em um dos lugares aqui do nosso país que tem um magnetismo impressionante. A região ali ela é muito interessante e você estava comentando que não foi por acaso que o trabalho acabou se direcionando para lá. Então conta um pouquinho sobre essa potencialização das energias e determinados pontos do planeta e aproveita e fala um pouco sobre o trabalho que você realiza lá e o porquê que também foi escolhido esse local. Certo. Olha, existe ali um campo de força situado no centro-oeste. Eu sou particularmente suspeito a dizer, porque o centro-oeste existe uma pirâmide dourada, que é o centro do país. Quando o Juscelino foi, né, iniciar aquela cidade conhecida como Brasília, hoje a capital atual, ele foi ter uma conversa com Chico Xavier a respeito, onde seria essa capital. E ele orientou ele que teria que ser no centro do país, porque ali ele iria finalizar algo que ele iniciou no Egito. Então, logo podemos perceber que ele já tinha caminhado pelo Egito na antiguidade, né? E ali ia continuar o que ele começou no Egito, que seria a capital do país. Lógico que existe ali um portal, que hoje nós sabemos que no Brasil temos 3 portais, né? Que nós conhecemos como Stargates. Na Amazonas, ali tem um portal, Palmelo, e tem outro ali que nós podemos acessar perto de Brasília. E os demais são aí no Irã, Jerusalém, Estados Unidos, né? E alguns já estão comprometidos, mas ali em Palmelo existe ali um portal que a encarregada desse portal, conhecido como Magdala. A Magdala, hoje nós sabemos que é o braço direito de Jesus Cristo, o próprio comandante planetário. E ela é encarregada deste hospital planetário que está acima da cidade, uma cidade pacata, pequena, que inclusive foi fundada com o nome de Espiritismo, porque iniciou com esse trabalho. O senhor fundador, conhecido como Jerônimo Cândido Gomide, né, veio de Sacramento, em Minas Gerais, foi ali orientado que ele chegasse em Goiás, que ele teria um compromisso ali. E tem uma cidade lá perto, conhecida como Caldas Novas. Ele chegou na cidade e logo ele foi direcionado para essa cidade hoje conhecida como Palmelo. E ali já existia um campo de força. Esses campos de força, esses portais, não é feito pelo humano, é pelos espíritos, pelos engenheiros, né? Pelos organizadores planetários que já existem. Então, tudo que o espírito faz, o ser humano não consegue destruir. E esse campo é conhecido como hospital. E tem até alguns livros dizendo que ali acima da cidade existe ali um hospital conhecido como Colônia da Esperança. E segundo Fritz, a verdade é muito mais que isso. Existem 7 hospitais acima da primeira colônia que desaparece no universo afora. E essa colônia, ela chega ali à entrada de Minas Gerais, a Goiânia, e dividindo com Itumbiara ali, a primeira colônia. Pode perceber que ela é bem grande, num raio ali de 600 quilômetros. A primeira colônia. E conectada com outra colônia até Brasília, colônia da radiação. E é conectada com a colônia Aruanda, que vai até o Amazonas. Então, as colônias mais próximas do nosso campo, que nós trabalhamos para acolher quem chega. Então, essa cidade hoje, geralmente, chega pessoas ali do mundo inteiro, porque busca tratamentos espirituais, né? Sempre foi ali usada para este fim, que é o campo astral espiritual, que é o qual foi ali iniciada pelos espíritos nobres. Segundo Chico Xavier e a esposa do próprio fundador, que é encarregada desse portal, dessa colônia, é Maria Magdala. E ela hoje, nós podemos dizer que é a maior falange planetária que está hoje no sistema, organizando toda a mudança planetária, juntamente com a ordem crística e com a falange mariana. Então, é uma cidade que, sem dúvida, tem um campo magnético muito forte. Muito interessante o que você colocou em relação à escolha da capital, a consultoria ali, né, que o Chico Xavier teria dado, porque é muito pouco falado sobre isso. Eu já tinha ouvido algo em relação a isso, sobre ser um espaço estratégico, né, para a capital do país, mas não com essa riqueza de detalhes, porque eu já ouvi dizer, inclusive, que ali o espaço mesmo do Planalto ali, né, que é direcionado para as atividades de administração do país,
tem um magnetismo gigantesco, né? Que consegue suportar todas as energias densas Isso, que ali se transitam, que não são muitas, né? Não são sim, poucas, né? verdade. Existe ali um campo magnético que existe ali um portal, podemos dizer, para que transmute toda a energia densa do país. Porque nós sabemos que a administração de um país, né, que é considerado como o coração do mundo, né, é algo muito nobre, mas também precisa depurar as energias densas que ainda está sendo feita através da organização, dos administradores, né, nesse caso, os políticos. E, sem dúvida, há muito o que fazer ainda, mas o portal realmente existe ali no centro do país, que seria uma energia de uma pirâmide dourada, que representa, né, um portal espiritual planetário. Legal você falar também da energia de Maria Madalena, né, Magdala, como um complemento energético do trabalho de Jesus, onde muitas pessoas hoje já aceitam isso e já têm uma percepção em relação a isso, e outras inúmeras ainda não conseguem aceitar, né? E muitas pessoas que trabalham com esoterismo, espiritualidade, entendem isso que você falou de uma forma muito maravilhosa, né? Eu acho que é espetacular essa sintonia. Em paralelo a isso, você comentou sobre o trabalho de Dr. Fritz, né? Que ao longo da história da mediunidade no Brasil, nós ouvimos muito esse nome, inclusive em larga escala no aspecto da cirurgia espiritual, né? Mas, de fato, o que seria o trabalho dessa corrente, deste agrupamento que leva o nome Dr. Fritz? Olha, ele particularmente diz o seguinte: eu trabalho nesse país por permissão do nosso comandante Jesus Cristo, Yahshua, né? E também pela organização do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, nosso gerente geral planetário da medicina, que organiza toda a equipe dele, que coordena todo o trabalho que o Fritz hoje realiza no Brasil e outros países também. Mas no Centro-Oeste hoje estão reencarnados quase todos alemães que faliram na Primeira Guerra, na Segunda, que criaram situações dolorosas. E também, sou suspeito a dizer, né, tem uma ligação muito forte com o Egito. Então ali está encarnado ali no Centro-Oeste muitas falanges egípcias. A razão de ter aí orientado o JK, né, a fundar Brasília ali para terminar a obra que ele iniciou no Egito. Porque ele é um dos grandes engenheiros do Egito. Reencarnou no Brasil para proteger o coração do país. E logo podemos perceber que esses seres guerreiros, trabalhadores em outros países foram trazidos para esse país para iniciar, sem dúvida, uma obra que seria um hospital, onde nós falimos em outros campos, outros países, reiniciamos aqui no Brasil, particularmente no Centro-Oeste. E o Fritz, como militar, né, desencarnou na Primeira Guerra Mundial, tivemos uma caminhada junto aí. É lógico que a guerra ele é um umbral na Terra, né? Infelizmente, foi ali um massacre, né? Na Primeira Guerra Mundial, também na Segunda. Mas, como médico que ele sempre foi destemido. Ele trabalhava para o lado errado da força sem saber. Porque o ego, quando ele está cego, ele está sem discernimento. Aquele que não conhece a si mesmo, ele também não conhece a fonte. Ele sempre afirma que o legado dele não é medicina. O legado dele foi conhecer ele mesmo. Medicina para ele é um hobby. Para quem hoje é considerado um dos maiores médicos hoje planetário, ele decidiu e teve a permissão, depois do seu desencarne, uma reunião planetária. Como trabalha no campo que nós conhecemos, coragem, destemido, ele entendeu que no campo atual tem um comandante, que a Terra não está à mercê, como todos estão dizendo, estamos perdidos, e o lado não luz toma conta. Isso não é verdade. A luz, ela não interfere. Os que não têm discernimento está sempre interferindo, dando opinião. Mas a luz não interfere, ela deixa você decidir. Então, ele percebeu que estava do lado errado da força
e conseguiu ter acesso às reencarnações pretéritas. E ele decidiu, a partir de hoje, para o lado errado, eu fiz algo que não deveria. Tirei vidas. Eu preciso, então, reajustar com o sistema. A partir de hoje, eu vou trabalhar para a luz, no campo infinito. E assim foi feito. Nesse campo, você precisa se render para a luz. Entender que a luz, ela não julga nunca. Ela respeita seu momento. Quando você decidir, a partir de agora, vou galgar o infinito, ela está do seu lado. Por isso que a gente não pode julgar ninguém. Nós não temos gabarito, não temos moral, não temos o conhecimento para julgar ninguém, quaisquer que seja. Felizmente, o ego faz muito isso, mas ele entendeu que quem está no comando é o próprio mestre, médico da raça humana e de outras. Naquele momento, ele formou toda a equipe. A partir do momento, trabalho para o bem maior. E esse país é considerado o hospital planetário. É aqui que eu quero ficar. E foi permitido. Até hoje, ele, desde o início, ele diz o seguinte: a partir do momento que você decidir trabalhar para a luz, não tem volta. No início vai ser muito complexo, porque você tem cobradores do passado, tem seus inimigos, tanto no corpo como fora do corpo. Eles vão te acessar para tentar te barrar. Mas você tem que entender que você tem que vencer a si mesmo. Essa guerra que você quer enfrentar sempre será com você. E quando você decide trabalhar para a luz, pode ter certeza, eles vão te ancorar. Foi o que ele fez. Iniciou aí os hospitais planetários. E aqui é a base dele no Brasil, que hoje está com aí uma corrente de mais 40 mil médicos. Existe no Brasil hoje mais de 3 Frieds, o que desencarnou na Segunda Guerra Mundial, que também é da família dele. Os pais dele também eram Iepersoven Frieds, que antes dele também trabalhava com químicos, que foi usado para a Primeira Guerra Mundial, que também desencarnou, alguns em 1914, mas ele mesmo, Dr. Adolf Fritz Hans, que é o que trabalhava com Zé Arigó, que trabalha com a gente. E a falange dele é grandiosa. Então, muitas vezes, não é ele que vai. É um representante da falange dele. Ah, mas o Fritz está por todo lado? Não é ele. É alguém que trabalha com o mesmo quilate vibracional do campo que ele próprio permite representá-lo. Mas no Brasil, hoje, ele vai em 4 médios. Esse que nós trabalhamos. Dr. Adolf Fritz Hans, que é o mesmo que trabalhava com o Zé Arigó. Por isso essa confusão aí de Fritz para todo lado. É da falange dele. Então, ele estabelece um hospital hoje como 18, com essa colônia que nós abrimos aí. Ele tem 18 hospitais hoje no planeta Terra, trabalhando. Do lado espiritual, também, como 3 universidades, laboratórios, né? Porque ele cria, ele também é engenheiro, ele também é um grande médico. Fora da medicina, ele também trabalha com máquinas, atualiza DNA, ajudando o próprio Cristo, né, a humanidade a evoluir, para que chegue outros como agora, no momento atual, com um corpo de silício, um corpo mais atualizado, que nosso corpo não aguenta uma gripe. Qualquer vírus, você está de cama. Então, temos que atualizar todo o sistema do corpo, e ele trabalha nesta área, junto com o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Os dois têm hospitais gigantescos do outro lado. E muitos alemães, como o Dr. Hans, o Dr. Ricardo Stein, o Dr. Hammer, está aí na equipe dele. Então, é uma falange gigantesca. Não é somente um médico, 2. São muitos, muitos médicos e enfermeiros. Tantos que ele já perdeu a conta de enfermeiros que é voluntário na equipe dele. Porque quem trabalha por Cristo é voluntário do amor. O amor não cobra nada. O amor incondicional, ele não cobra nada. O ego, sim. Ele quer retorno. Quando você entende que você só recebe o que você doa, uma lei de troca do universo, você percebe que você ainda tem muito o que fazer no planeta Terra. E nosso tempo está um pouco esgotado. Aquele médico que não sabe o que fazer, ele precisa atualizar urgente, ele precisa se conhecer.
encontra uma casa séria, ética, com dignidade, e vai estudar e fazer o bem e se conhecer, e ajudar a ancorar a energia crística, porque a mudança é inevitável. Não há como fugir. A maioria ainda não percebeu que vieram na Terra para aprender alguma coisa, evoluir e servir. Não podemos perder tempo. Já perdemos tempo demais, já se passou mais de 2000 anos, e estamos ainda questionando o Cristo. O ser humano ainda tem a coragem de questionar quem é realmente o Cristo. Então, precisamos acordar o mais rápido possível na prática do bem, do autoconhecimento e, sem dúvida, no servir. Porque, senão, corremos o risco de ser deportados do planeta Terra em pouco tempo. Eu tô sentindo uma energia muito intensa aqui, viu? É um magnetismo muito interessante, um entrelaçamento assim de possibilidades interessante, é bem legal assim a percepção. E você falou sobre isso, sobre essa questão do planeta, né? A transição planetária e essas indas e vindas que podem ocorrer, né? Qual é a maior oportunidade que então a humanidade pode tirar disso? E quais são as pessoas que podem estar, de repente, tendo as maiores, não consequências, tá? Mas sentindo mais o drama desse momento, né? O impacto. Olha, segundo nossos amigos espirituais, 80% da tua vida de problemas não era para você passar. Escolhas que você não era para fazer. Então, você consegue uma prova voluntária para sua vida, você está no caminho errado. É um fato. Podemos perceber o sofrimento da humanidade hoje, que veio à Terra e se perdeu. A maioria se perde, porque se deixa apegar por coisas que se pegam construindo coisas numa ponte, e não é o caso da expansão. Se nós estamos aqui de passagem, por que você está pegando em tudo? Você apega do seu carro, apega da família, que a nossa família real é a família espiritual, é a família cósmica. E você apegando em coisas que vão te prender e vão te causar dor, doenças e perda de tempo. Então, causa número 1 da dor, apego. Buda. Ele estava certo. O Cristo caminhava pelas campinas, de sandália e roupão. Como que o mestre fazia isto? Mas nós precisamos sobreviver, e Pedro, que era o mais teimoso, mestre, nós temos que dormir em algum lugar, nós temos que comer. Pedro, vem cá que eu te ensino como que se faz. Eleva a sua confiança de autoestima, que o campo vai dominar a matéria. Então, nós tivemos um mestre aqui na Terra, um grande avatar, muitos perderam a chance, e hoje temos aí religiões no mundo inteiro, e o ser humano continua ainda enfermo e doente. O ser humano nega se conhecer a si mesmo, porque ele não quer enfrentar a sua própria sombra, que deveria fazer o mais rápido possível. Todos nós temos o lado errado, que nós já galgamos, guardado dentro de nós. Nosso lado não luz e nosso lado luz. Conheça os dois. Estamos num campo ainda de imperfeição. Às vezes eu indago o doutor a respeito, ele diz o seguinte: meu filho, eu sou um ser imperfeito, estou aqui na matéria porque eu sou um devedor. O meu lugar é aqui, trabalhar e servir. Se eu fosse perfeito, eu estaria na diretoria. Eu não estaria aqui. Então, lógico que eu tenho aqui, na minha equipe, engenheiros do sistema, o que eu não sei, vou buscar. Aqueles que trabalham com a metafísica, com a astrologia, com coisas que o Cristo nos permite. Mas o nosso trabalho aqui é servir e retirar a ignorância da humanidade através da ciência. Porque ele é um cientista. Ele não considera médico. Imagina um espírito que já foi dito que ele é o melhor médico conhecido na medicina astral, porque ele mudou a medicina total do plano astral. E se diz ainda não conhecer, se diz ainda que ele está engatinhando. Então nós temos que galgar um pouco mais rápido para dentro de si e deixar de fazer um turismo religioso. O ser humano adora um turismo religioso, buscando campos que ele já tem dentro de si. Podemos perceber numa facilidade gigantesca
Nosso país é considerado o país hoje com mais ansiedade no mundo. O que é uma ansiedade? Ele está fugindo de si mesmo. A ansiedade é fugir de si mesmo. E nós sabemos que a ansiedade leva para uma outra doença, que é o Alzheimer, o Parkinson, que inflama o cérebro. Então, aquele que foge de si mesmo, ele sempre vai estar na busca. E tudo que ele busca está dentro de si, numa glândula chamada timo, que é a nossa biblioteca universal. Tudo que nós queremos saber está no timo. Por isso, já dizia os Vedas, né? Na antiguidade, o timo é a sua porta para falar com a fonte. É onde está o sentimento. Se você quer aproximar da fonte, você tem que senti-la. Você tem que perceber a que está dentro do seu campo, que nós chamamos de intuição, que é o timo. Por isso, você quer conectar com a cura, precisa sentir o plasma da cura. Tem que sentir. Porque senão, você vira aí um programa robótico, como está hoje vindo por aí, a IA, querendo que o ser humano realmente vire um robô completo, sem sentimento. E sem sentimento, eu acredito que vai ser muito difícil para o ser humano que não atualiza. Porque Deus, para mim, é um sentimento de amor incondicional. Ele gera tudo que move e também gera suas leis. E aquele que não segue a lei do cosmos, ele vai perder sempre. Aquele que vai contra a lei divina, ele sempre vai perder. Aquele que vai contra as leis da física, ele sempre vai ficar enfermo e decepcionado. Então, o ser humano precisa, sem dúvida, nesse exato momento, saber o que ele está fazendo aqui na Terra. É muito profundo isso, saber o que está fazendo na Terra. Muitas pessoas passam vidas, né? Reencarnações e mais reencarnações em busca, né, dessa trajetória. Quando observamos obras e relatos, né? Estamos sempre observando que as pessoas estão buscando, claro, sempre de forma consciente melhorar, né? Mas ao mesmo tempo eu observo que nesse momento que nós estamos vivendo, temos diversos conteúdos maravilhosos, temos a possibilidade de conversar aqui um assunto profundo, de uma extrema profundidade, mas nós vivemos um limiar também, que é o ápice do materialismo e de certas futilidades, né? Certos domínios nas relações humanas, né? E como é essa balança dentro de um trabalho estruturado e até que ponto que nós teremos que estarmos à mercê dessa dualidade? Olha, você primeiramente precisa encontrar uma causa. O que impede você hoje de chegar até a fonte? Suas crenças. O que leva você num campo que nós conhecemos como umbral são as crenças. Não é o lado errado ou o lado certo que deixa você preso nesse campo. Não é. É uma crença interna que você carrega, pode ser religioso, familiar, social, espiritual, que impede você de chegar até a fonte. É a única coisa que nós chamamos de controle. Conhece a evolução de uma pessoa pelo apego que ele tem na matéria. Quanto mais apegado, mais atrasado. Em qualquer coisa. Até na ignorância. Por isso que, quando Pedro perguntou a Jesus Cristo como chegar até a fonte que ele já estava, Pedro, conheça a ti mesmo. É o caminho mais rápido para chegar até a fonte. Ele não falou, conheça o Islã, conheça o catolicismo, conheça o espiritismo, conheça a Umbanda, conheça... Não. Conheça a ti mesmo. Porque cada ser humano é um universo. Cada crença que você tem é um empecilho que barra você contra a expansão. Para chegar até a fonte, o gerador da vida. Porque imaginemos, se você sai do corpo, vai para a quarta dimensão, isso não altera nada. O seu caráter é o mesmo. Por isso que a maioria está preso na quarta dimensão, vira num limbo entre terceira e quarta, e fica essa roda que não tem mais tempo de girar essa roda. Da quarta, se você não entendeu agora, que nós estamos passando no olho da agulha, talvez você, da quarta, já é deportado para outro sistema, porque o próprio planeta já não aguenta mais essa sintonia da humanidade fingir que Deus não existe, que a fonte não existe.
A ciência já descobriu que existe um campo de força. Quem não acredita precisa atualizar com urgência. O conhecimento, eu não acredito em espírito, tanto faz. A energia é real. Quando você aplica uma anestesia num paciente, que ele desdobra na maca, ele sai do corpo. Ele está encarnado e na quarta dimensão naquele momento. Ele oscila entre a quarta e a terceira, estando no corpo. Acredita você ou não, ele pode ver coisas do outro lado, sem desencarnar. Já provado pela medicina. Então não depende da sua crença. Então se você acreditar ou não, é um problema teu. Ou seja, você precisa atualizar o seu conhecimento. Com tanta informação agora, a ignorância é a escolha. Não há como você fugir mais. Mesmo que você seja um ateu. Então vá para a ciência. Porque a ciência prova tudo. O que eu gosto da ciência é que ela experimenta e prova. Então a única forma de você sair da ignorância, já que você duvida de tudo, vá para a ciência. Estude até sangrar. Se você sangrar, é porque chegou em frente a uma crença. Eu não acredito, mas eu estou vendo. Então aí você passa pelo crivo da autoanálise, que seria um campo que você terá que decidir no momento. Porque a fonte não precisa provar nada. A luz não precisa provar nada para ninguém. É você que precisa se convencer que existe algo eterno. Porque você sai do corpo, você continua vivo mais do que nunca. Acreditando ou não, você volta para a sua realidade. Nesse momento, estamos dormindo aqui. Quando você dorme no corpo, você acorda do outro lado. A nossa realidade. Então, depois de tudo que a física quântica já explicou, dizendo que nós não estamos aqui agora, nós estamos só vibrando, já provado isto, então nós adentramos aí em 100 anos em 3 campos de força. A mecânica quântica, a base, depois a física quântica e o campo astral, que está acima da física quântica. Então você não pode deixar o plano astral, não, agora eu sou só cientista, eu vou estudar a física quântica, eu sinto muito. A física quântica ainda é materialista. Ainda é. O mundo espiritual não depende de crença de ninguém. Está em toda parte, vibra em tudo. Até as plantas hoje já lê a energia de alguém. As plantas já sabem disso. Imagina uma consciência que não morre nunca, que não apaga nunca, que é indestrutível. É um fractal da fonte. Então esse conhecimento, nesse momento, precisa ser atualizado. Se você não gosta de crença nenhuma, vá para a ciência. A ciência divina. Mas se você também não acredita em ninguém, começa a acreditar em você. Porque Deus não precisa da tua fé, é você que precisa. Para alavancar a autoestima, que é a energia da coragem, que é a energia desse ano, 2026. A energia da coragem. Se você não vibra na coragem, você não fica de pé mais nesse planeta. E você estava falando sobre a linha do tempo, né? A questão do progresso e, claro, das questões que vão se lapidando, né? Você até mencionou o trabalho do Arigó e de outros médiuns, tal, e nós observamos dentro de um estudo que o trabalho era muito rústico na época do Arigó, né? Tinham até alguns efeitos impressionáveis e que o trabalho continua. Porém, hoje ele vem dentro de uma sutileza muito maior. Em que consiste um trabalho dentro dessa linha, né, de atuação que envolve o trabalho também de Dr. Fritz? E como ele atua no campo material dessas diferentes maneiras, né? O que vinha lá no passado e essa caminhada que hoje chega aqui no presente, que é de uma forma diferenciada. Com certeza. O plano espiritual, a cada segundo, ele evolui. Expande no infinito em todas as direções. Tudo que move está expandindo. Nesse momento, nós não estamos parados, estamos vibrando em um campo que nós chamamos de fonte da vida. Todo o trabalho que é realizado nos hospitais astrais, também existe tecnologia. O ser humano, ele é uma tecnologia. É um campo quantum que vibra em tudo que move. Já que a medicina atualiza, quando houve, infelizmente, essa situação do que passamos há 4 anos atrás, eu indagava ele a respeito desse
desse vírus, dessa situação, ele dizia: meu filho, eu sou do lado da ciência. Porque, para mim, somente a ciência vai remover a ignorância da humanidade. Porque nós não podemos viver numa fé cega. Mexer com o plano invisível, você tem que estar ciente do que está fazendo. E trabalhar com mediunidade, você tem que ter ciência, que você trabalha com o invisível. E é um campo que vibra em todas as partes. Então, o hospital astral, ele está para atender aqueles que saem do corpo enganado, enfermo da alma, do físico, aquele que não conseguiu completar sua missão. Então, chega no plano astral totalmente, com os chakras totalmente destruídos, com bactérias e implante. A pessoa chega lá com medo. O medo, ele tem um odor. A pessoa que tem medo, ele anda com o campo áurico totalmente rachado. Porque ele não confia em si. Então, quando você chega da 4ª dimensão, existem colônias, hospitais, naves, para te socorrer. Todo ser humano que sai do corpo, existe uma falange, que nós conhecemos como falange socorrista mariana. Todo ser humano, independente de quem seja, de que raça, de que crédulo, ela é a maior falange planetária. Existe um socorrista naquele momento dela para ancorar você a fazer o desenlace, porque aqueles materialistas não aceitam que vão deixar o corpo. Se apegou tanto que para ele é inevitável acontecer, mas para ele seria uma desonra deixar todo o campo material que ele construiu durante a vida inteira e agora vai ter que deixar tudo para trás. Então, chegando nos hospitais, existem tecnologias. Tem até aquele filme de André Luiz, né? Ele como médico, né? Ele não aceitou que ele não poderia mandar uma mensagem para a família. Ele nem sabia escrever, nem sabia que existiam computadores no plano astral. Naquela década, né? Imagina, nos anos 30, anos 20, 25. Ele teve que fazer bônus horas. Um médico que descobriu, né, a doença das Chagas foi indicado 3 vezes para o prêmio Nobel e foi parar no umbral pela ignorância e pelo ego. No plano astral, no hospital, ele não servia para limpar um banheiro, porque não tinha bônus horas. Ele servia a medicina para o próprio ego. E o ego nós sabemos que não conecta com a luz. Então você chega do outro lado inflamado. Eu fui alguém na Terra. Não é assim que funciona do outro lado. Você pode ser aqui na Terra um arquimilionário. Chega lá com os bolsos vazios. Cadê seu bônus horas? Os hospitais são atualizados. Eles têm a sua ficha planetária. Não tem como fugir. E aí você chega lá e vê toda aquela tecnologia astral. E você imagina, meu Deus. Eu fui na Terra onde era um laboratório. Que eu pedi para ir e aprendi que eu precisava educar meu campo expansivo e, novamente, eu perdi minha caminhada. E aqui do outro lado, aqueles que eu desprezei estão me atendendo aqui nesse hospital. Então, os hospitais são para nos acolher e, infelizmente, a maioria ainda não compreende que o bem que você faz é para você mesmo. E vai para sua ficha no plano astral. E chegando lá, qualquer colônia que você vá, qualquer hospital, ele já te conhece. A sua ficha já está lá. Ninguém imagina que um julgamento vai para sua ficha astral, mas vai. Ninguém pode fazer um julgamento do outro, porque ele também tem dentro de si o seu próprio espelho que está vendo no outro. Isto vai para a sua ficha astral. Então, quando você é acolhido num campo astral, como colônia, naves, qualquer nome que queiram dar, hospitais astrais, é o primeiro despertar quando você aceita, porque também nada é obrigado no plano astral. Nada é obrigado. De acordo com o seu conhecimento e a sua aceitação, você é socorrido. E muitas vezes o ego não deixa, não aceita. Mas a tecnologia astral, porque eu acredito que Deus também é uma tecnologia muito avançada. Nós somos uma tecnologia divina. Então, ninguém consegue te destruir. Nem você mesmo. Nem suicidando. Você continua de pé.
Então, cada um com a sua obra, chegando do outro lado, esses enfermeiros do espaço vão te acolher em campos que talvez você vai decepcionar porque você não evoluiu e perdeu tempo aqui na Terra, perdeu a última chance planetária. Nesse momento, uma encarnação vale para 2000 anos de evolução. Meia hora de caridade, como 30 anos do outro lado. Será que vale a pena? Sim, vale a pena. Então, logo você é seu médico, você é seu advogado. Você é realmente um fractal da fonte, mesmo que você não acredite nisso. Não depende da sua crença. Então, você vai receber aquilo que você planta no universo. É uma lei divina, não tem como fugir. Então, nós somos uma tecnologia e temos que, nesse momento, usá-la ao nosso favor. E a única forma de você sair dessa matrix, dessa ilusão, dessa maia, dessa roda, praticando a caridade. É a única forma de você sair desse controle planetário. Praticando o bem. Não há outra forma. Muitos vão tentar dar um salto quântico, mas o ego está junto. Sem amor incondicional no trabalho do bem, será difícil você conhecer Jesus Cristo. Pode até falar no nome dele. Pode até caminhar. Mas sem amor, será impossível chegar a ele. E é no bem que ele mesmo disse. Se alguém disser que eu estou aqui e acolá, não acredita. Conhece os meus de tanto se amar, de tanto doar. Esses serão reconhecidos. O amor incondicional não faz questão de provar nada para ninguém. Não faz questão de convencer ninguém, porque não precisa. Por isso, eu acredito que nesse momento é um momento crucial, planetário, para essa raça humana. De fazer o bem, encontrar um caminho que te aproxime da fonte da vida. Aproxime do bem mais importante que você tem na sua caminhada, que é servir, o autoconhecimento. E, sem dúvida, vibrar na coragem e na prática da caridade. Muito interessante os pontos das tecnologias, né, que você mencionou. E um pouco antes a gente havia falado sobre escolhas de locais por conta de magnetismo, né? E como funciona essa ligação entre a tecnologia e como a tecnologia pode aproximar as pessoas da espiritualidade, embora muitas pessoas não consigam fazer essa associação? Olha, quando nós decidimos vir a esse planeta, a essa Terra, nós já sabíamos que essa escola não seria fácil. Nós estamos na última sentença planetária, nós já recorremos outros países, já nascemos, reencarnamos em outros países, dependendo da crença, e estamos aqui na última sentença, neste país, que é um hospital. Nessa enfermaria, nós descobrimos que fazer o bem a si mesmo já é questão de inteligência. Então, acreditando ou não, você tem agora uma oportunidade de buscar, através da ciência, através da mídia, através das religiões, através da natureza, que também é uma energia de cura, da fonte da vida. Temos 3 campos de cura: natureza, plasma e o universo. Todas as 3 estão aqui galgadas nesse país, que é um hospital planetário. Então você tem um campo brasileiro, de uma terra verde, o coração do mundo, com uma oportunidade única. O Brasil é o país que mais tem religião no mundo. É o país que mais tem floresta, mais água doce, que tem mais portais ligados com a fonte, porque os demais já estão comprometidos, que estão aqui por ordem da própria mãe crística. Porque, segundo nossos amigos espirituais, em 2019, era para ter sido uma limpeza muito maior do que aconteceu. E ela interviu, dizendo: meu filho, espera um pouco. Alguns ainda estão acordando. Uns 6%, 7% estão caminhando.
Vamos dar mais 4, 5 anos? Esses precisam tentando desapegar e despertarem, porque essa última gleba dos 70 para cá, entre os anos 60 e 70, reencarnaram para despertar os demais, que somos nós, que chegou com vidência aberta, já nasceram com clarividência, com visão remota, consciência, faculdades, universidades. Temos todas as oportunidades do planeta nesse país, que é o celeiro da obra. Não há como fugir. Com tanto conhecimento e tanta oportunidade, se existe problema, olha que grande oportunidade de você servir e ajudar. Porque é na prática que você aprende. Não é no julgamento ou na espera. É na prática. Então, se você está aqui agora, é uma chance, é uma oportunidade. Muitos queriam ter nascido nesse país e não teve oportunidade. Quem nasceu nesse país verde deveria agradecer de joelho pela chance que teve crística. Porque existe uma organização planetária. Nesse exato momento, temos aí grandes mestres que está vindo à mídia. Pessoas recomendáveis, que têm uma ética mediúnica. Mas essa geração está chegando ao fim, porque o nosso tempo também está esgotado. Esses que estão reencarnando já chegam com a consciência de uma universidade astral muito elevada. Cabe aos pais encaminhá-los para a expansão. Não dá mais tempo de apego, de você ter que colocar teu filho numa faculdade e gastar 10 anos para formar, e depois que forma, a profissão não é mais válida, porque está tão rápido. O que está hoje atual, através da mídia e desta inteligência, podemos perceber que 80% das profissões, em 2, 3 anos, não vai mais existir. Como que você gasta 10 anos numa universidade se formando e para a maioria dessas profissões vai deixar de existir? Temos que atualizar. Ou você passa a conhecer muito rápido o que é essa inteligência, ou você consegue um local com água, vá para a natureza, ou você trabalha com terapias profundas, com ética, porque é o que resta. É claro que, depois do que passamos há 4 anos, as pessoas, a maioria se formaram como terapeuta. Mas você não pode, em um dia, 2, fazer uma formação e mexer com energia, mexer com o invisível, mexer com o ser humano, que é uma caixa de Pandora. E nós sabemos que a mulher, ela é o santo grau, ela tem um conhecimento dentro dela que ainda está guardada no inato, no timo. Por isso tem bloqueios com as mulheres, sobre religiões, mas a mulher tem o portal sagrado de trazer o ser humano nesse planeta, nessa dimensão. Então, precisamos agora, nesse exato momento, fazer um autoconhecimento. Localiza o que te bloqueia agora. Localiza dentro de você o que impede você de evoluir para a expansão da consciência, para expandir o seu DNA. Toma cuidado com as suas escolhas, porque uma vez feita, não tem como retroceder. Precisa tomar cuidado com os caminhos que você escolhe, com as amizades, aonde você vai, com o que você fala. O universo inteiro está, nesse momento, escrevendo o que eu estou falando. E nós sabemos que o universo ele é o espelho da sua alma. E muitos vão ver este vídeo. E quantos do outro lado não está me ouvindo agora nesse momento? São milhares. São milhões. Porque essa mídia não é somente aqui que ela vai espalhar. Na quarta também. Muitas colônias vão ouvir o que eu estou falando. Muitos seres. De todos os níveis. De todas as classes.
na quarta dimensão. Quantos estão aqui ao nosso derredor, aqui ouvindo o que eu estou falando? São muitos. Por isso, nesse exato momento, tenha ciência que você é um fractal da fonte em expansão. Desapega das crenças. Para de sofrer, porque o sofrimento não te leva a lugar nenhum. Só está te mostrando aonde você tem que ir, que você não está indo. E o dever do seu mentor, da sua consciência, que é uma sentinela, é te alertar. Não é só caminhada. Não é só caminhada. Se tem dor, porque não é a caminhada. O inato, ele é direto da fonte. A intuição, para mim, é a maior mediunidade existente. É o seu próprio guia. Era isto que o Cristo queria dizer e não foi aceito, que você deveria se tornar o seu próprio mestre, que você não deveria pegar em nada. Você é o seu mestre. Por isso foi perseguido. Os próprios responsáveis das crenças perseguiu ele até o último dia. Então, nesse momento, se torne o seu mestre. Busque conhecimento na fonte. Livros de base séria. Da ciência séria, porque o campo espiritual é uma ciência muito séria. Então, devemos nos conhecer. Primeira mão, se conheça. E a tecnologia, ela chega até certo ponto quando a gente começa a entrelaçar com a espiritualidade, né? Mas, dentro de trabalhos espirituais, nós entendemos também que existem certas orientações em relação à tecnologia, né? Até que ponto a tecnologia pode auxiliar, vamos dizer assim, e onde que ela não pode alcançar quando a gente fala em relação a aspectos espirituais, né? Porque hoje tudo é resolvido através de uma tecnologia. Mas atualmente, né, você que está dentro desse universo, que recebe pessoas com as mais diversas dores e queixas e medos, né, e muitas vezes fragilidades, onde a tecnologia não consegue penetrar. Como nós dissemos no início, Deus é um sentimento de amor incondicional. A tecnologia, ela não trabalha com amor incondicional. Tecnologia é para que todo o sistema ganhe um avanço e facilite a sua caminhada. Mas você não pode apegar somente nisto. Porque nosso ego, ele adora uma facilidade. E nós sabemos que o sentimento, ele é muito simples. A simplicidade está conectada com o amor incondicional. Por que isto? Porque o amor verdadeiro e incondicional, ele não apega em nada. Ele não se agarra em nada. Ele não cobra. Ele não exige. E sem amor incondicional, será muito difícil que nossa raça humana chegue à fonte. Porque a tecnologia vai te levar até onde o ego pode ir. E a vaidade. Por isso que existe uma decadência gigante nas crenças religiosas. Naquele que quer galgar com o ego e com a vaidade. O ego e a vaidade, ele chega até a quinta dimensão. Por isso que tem a lenda de anjos caídos. Conhece muito. Mas Deus é muito simples. Deus é muito simples. Você não pode usar nada da matéria para representar você perante Deus. Perante a fonte da vida. O gerador da vida. Porque ele é tudo que é, ele é tudo que move. Tudo que você possa imaginar é dele. Nós pertencemos a esse campo. Acreditando ou não, você está envolvido com esse campo. Então você não tem como chegar até a fonte usando uma tecnologia que faz parte do nosso ego, que está avançando muito, para dizer que não precisa de Deus. Tudo isso já é da fonte, a energia é neutra. Mas para acessar a fonte precisa de simplicidade, humildade e amor incondicional. Porque só o conhecimento não basta. O conhecimento te leva
a conquistar o universo, planetas e toda a tecnologia existencial. Mas sem amor, a ponte não existe. Não há como. Vai te dar o conforto, vai te dar o que o ego quer. Por isso que os médios estão caindo muito. A queda do médio é a vaidade. É pior do que o ego. O médio com vaidade, ele já está cavando a própria cova. Como dizia Confúcio. O médio com vaidade é pior do que o medo e, infelizmente, o ego que comanda ainda o sistema. A vaidade, ela não faz parte da fonte. Seja simples. Muito simples. Lembremos que o Cristo caminhou pelas Campinas, Confúcio, Buda, deixou seu império e foi morar debaixo de uma árvore. Francisco de Assis deixou tudo e foi embora descalço, com uma roupa, um saco de linho. Já não sou eu que falo. Ele entendeu, através do timo, do amor incondicional, ele acessou a fonte. E não tenhamos hoje ainda conhecimento que esses seres teve que galgar as universidades. Não temos conhecimento que eles tiveram que fazer doutorado para acessar a fonte. Para você acessar a fonte, você basta entender que o amor é que gera tudo que move. Para você ser feliz, você não tem que ser um doutor. Felicidade é gratuita. O amor incondicional é algo interno. É uma conexão. Nunca se ouve notícia que Maria de Nazaré teve que galgar uma universidade para depois estudar uma crença. Foi na simplicidade. Quanto mais simples, melhor. Para você se conhecer. Não querer se formar em crenças. O que te leva para um campo umbralino é a crença interna. Não é o que você chama de erro. O erro é um professor. Nada mais que isto. O que quer te ensinar? É muito bom falar sobre isso. O erro é um professor, porque as pessoas se culpam, né? O doutor fala que a culpa é do covarde, que esconde para não fazer nada. Ele esconde, se sente vítima. Infelizmente, é a maioria. A culpa é um campo umbralino que te vampiriza, que nutre da sua energia de culpa para manter você preso no sistema. Se você é um ser indestrutível, como você ainda não entendeu isto? Que mesmo que você queira se destruir, você não consegue. Existem colônias somente para socorrer os jovens, porque não aceitam que o mundo seja assim. E os pais não ensinaram esses jovens a ter um sentimento indestrutível, a autoconfiança. Tem uma ansiedade ao extremo, mas não se amam. Deram tudo para os filhos, o que não podia. O conforto em máximo nível. Coisas, mas não deram o conhecimento, a autoconfiança, o amor paterno e materno. Não conseguiram. Fizeram de robô seus filhos, mas não ensinaram a se amar. Porque se você não se amar, como você poderá exigir amor de alguém? É profundo isso, e você falou sobre um ponto que eu vejo que é muito importante a gente colocar como algo para as pessoas refletirem. As pessoas hoje estão fragilizadas e buscando auxílio e conhecimento espiritual. Eu vejo que existe uma tentativa de pessoas se diferenciarem quando trabalham com a espiritualidade, incrementando, criando até mesmo personas, né? E é uma fantasia. E muitas vezes as pessoas que estão fragilizadas, elas compram essa ideia de um guru e algo, uma pessoa que está ali para resolver o problema.
Você falou algo que eu achei super importante, que é a simplicidade, né? Então, para quem está assistindo, e muitas vezes a pessoa tem uma dificuldade de colocar na balança certas coisas, você como uma pessoa experiente, que trabalha com muitas pessoas e leva tudo isso de uma forma simplista, quais seriam os principais sinais de alerta quando alguém procura um trabalho espiritual, um auxílio, e as coisas acabam sendo conduzidas para um lado meio estranho? Olha, eu acredito que todo ser humano, nesse momento, está numa busca gigantesca. Se ele está sofrendo por alguma razão, talvez fez uma escolha que não deveria, mas a dor está te alertando. Segue aquele outro caminho. Esse aqui não vai te levar a nada. Porque você, para evoluir, não precisa sofrer. O ser humano acha que tem que ter um karma, que tem que pagar. Meu amigo, faça o bem. Uma fagulha de luz apaga todo o mal da Terra. Quem que falou isso? O próprio comandante. Então, por que você não entendeu isso ainda? Fazendo bem para si mesmo ou para os demais, você vai melhorar. É o melhor caminho. Então, o que eu recomendo sempre? Busque uma casa de ética. Um local recomendado. Porque as pessoas fazem um curso de sábado e domingo e começa a ensinar pessoas que talvez não é o campo dele. E virou as casas espiritualistas dogmas e também, podemos dizer, uma psicologia que não chega a lugar nenhum. E as igrejas viraram bancos. Como você, então, vai se conhecer? Muito bem. Eu sou suspeito de dizer, mas eu amo a natureza. Porque, para mim, é o primeiro hospital de Deus. Tudo que você busca está na natureza. Tudo. As plantas já é uma medicina orgânica. A água já é um elemental de limpeza. Quando você tiver em dúvida, vá para a natureza. Aproxime da natureza. Porque o campo, ainda, da mídia e da cidade, tem muita radiação, que confunde muito o seu campo áurico. O seu campo áurico, ele tem muitas reações. De acordo que você entra no ambiente, você sente o campo daquele ambiente. Interage o tempo todo, mesmo dormindo, porque hoje ninguém dorme sem o celular. Então, aquele celular, ele tem acesso ao mundo inteiro, que também está te acessando com informações holográficas que não são reais. E acessam. E você, buscando conhecimento em locais que são holografias, que te prende mais ainda. Então, busque livros sérios. Busque campos que vai te levar a galgar o autoconhecimento. Autoconhecimento, prática do bem e o conhecimento. Não há como fugir. Se você tem dúvida, busque livros sérios. Por exemplo, a trilogia de Telos. Estuda o nosso DNA, de onde vimos, para onde vamos, sem crença religiosa. Um livro que eu recomendo sempre, muito, muito recomendado, de Herculano Pires, né? Nas fronteiras da mediunidade, na loucura da mediunidade. É um livro muito, muito sério para estudar. Quem quer começar a conhecer, busque esse campo. E, sem dúvida, localizar a crença que mais te prejudica, o que mais te bloqueia. Essa tem que ser localizada. Pode ser familiar, pode ser financeiro, pode ser social. Que sempre tem uma crença que te barra. Ou talvez veio da infância. Aquilo que você aprendeu na infância vai ecoar na vida adulta. Isso tem que ser resolvido. Porque senão você não consegue expandir. Então, toda pessoa que quer evoluir não consegue ter um bloqueio interno. Pode ser religioso, pode ser social ou espiritual. E todos já estão vibrando no campo de conexão, sem ele saber se é médio ou não. O que é médio? É uma ponte entre o invisível e a matéria. É a sensibilidade de sentir as energias. Por isso que você tem que saber, bom, o que eu estou fazendo agora com a minha vida? Você precisa encontrar agora. Para onde que eu estou indo? O que eu faço agora é para mim, para o ego ou para a fonte? Porque a lei diz que você chega na matéria e vai embora daqui. Qualquer momento, não tem garantia. Por isso que você não pode perder tempo em coisas que não vai te levar a lugar nenhum. A maioria correndo, chegando
no nada. Autoconhecimento. Busque se conhecer. Leia livros que vão te enriquecer. Muitos livros. Com bases sérias. Vai te dar um up. Com certeza. Você falou sobre o autoconhecimento e que o autoconhecimento sozinho não bastaria. O que seria um próximo passo quando a pessoa começa esse processo de ter o seu conhecimento, de começar a se identificar, né? Com certeza. Particularmente, chega muitos médios aí na casa, que nós trabalhamos, na colônia, que também estão nessa busca, não se encontram. E quando você recebe uma orientação espiritual, muitos não aceitam, porque ele que quer escolher o que ele veio fazer. Porque o nosso ego quer controlar tudo, né? Até o tempo. E ninguém controla nada. Isso é uma ilusão. Então, quando você vem e descobre que você tem tal missão e tal tarefa, a maioria refuga. A maioria não quer. Porque, mas eu vou ter que fazer uma mudança na minha vida, então, e nesse momento eu não estou interessado em fazer essa mudança. Porque ele vai ter que deixar muita coisa para trás. Porque fez escolhas que não deveria. Vai ter que desapegar de muita coisa. Nesse momento você se encontra numa encruzilhada que já não te espera. Porque temos 3 etapas na vida. Até os 25, primeira ligação que o universo te faz. Que é o qual você mesmo orientou. Quando eu chegar lá, nessa idade, vocês me ligam. O telefone toca, você está ocupado. Está tentando engajar na profissão, está tentando construir família, está tentando descobrir quem é você. 30 anos. Novamente o telefone toca de lá para cá. E você na correria. Muito ocupado. Numa ansiedade doida. Talvez já escolheu uma profissão que não era certa. Você nunca escuta a sua intuição, porque ela sempre está dizendo como um GPS aonde você tem que ir, você não aceita. Telefone ocupado. Uns 40 anos. Última ligação. Nessa hora, com certeza, você já aprendeu muita lição. Já errou muito. Já desentendeu com o sistema. E nós sabemos que a lei divina ela está muito acima das leis planetárias. A lei universal, ela está muito, muito acima do nosso ego. E aí, o telefone toca. E está a sua falange planetária, naquele momento, dizendo, o tempo está acabando. E ele ainda não se encontrou, porque ele acha que vai vir alguém com uma carta dizendo, sou eu que você procura. Isso não vai acontecer. Quando você decide realmente a fazer a mudança, pode ter certeza que o universo ele vai te ancorar. O seu mentor vai te ancorar. Queira você acreditar ou não, não faz diferença. Ninguém está sozinho nesse plano. Como dizia Paulo de Tarso, estamos rodeados de uma nuvem de testemunha. Não há como esconder desse planeta. E aí está a sua falange, dizendo, temos que despertá-lo. Nem que seja numa dor de cabeça, nem que seja numa perna. Que o corpo já não consegue carregar ele para onde ele quer ir, que não é o caminho dele. O corpo vai travar ele. É o que acontece com a maioria. Porque o nosso corpo tem o inato, ele sabe o que tem que ser feito. E você sempre seguindo aquilo que talvez não é. Por isso que muitas escolhas da nossa vida, muitos problemas, muitas doenças, não era para nós. Infelizmente. Que ainda estamos carregando ela. A tal da doença que vem da falta de conhecimento. O povo sofre por falta de conhecimento. A bactéria chega em mim, o vírus, pelo calo de cultura vibracional que eu carrego. Sintonia. Qualquer ser que está me ouvindo agora, no corpo ou fora dele, qualquer ser iluminado ou trevoso, chega em mim pelo campo que eu tenho interno. Não há como ser diferente.
Pelo conhecimento ou pela ignorância? Pelo ego ou pela sabedoria? Até a unha encravada que você tem é pelo caldo de cultura vibracional que você tem no seu corpo. Vírus, bactérias, até a doença. Então, logo, podemos dizer que o sofrimento só existe para quebrar o ego. Mais nada. Ou para abrir a sua consciência. É uma forma de você evoluir mais rápido, sem sofrimento. Mas a maioria ainda escolhe sofrimento. Ainda insiste em dizer que Deus está errado. E sempre que você for gladiar com Deus, você vai perder. É uma citação importante, né? A gente depois pode falar um pouco sobre essa questão do sofrimento, que as pessoas às vezes se confundem. Mas em relação ao trabalho que você realiza como intermediador, dentro das linhas de estudo, né, observamos que muitas vezes o corpo físico de um médium que atua como você atua, a exemplo do Arigó e até mesmo do Chico, acaba apresentando certas fragilidades, né? A saúde do médium, ela fica um pouco, às vezes, debilitada, por conta do trabalho e da doação de energia. E eu sei que você é um cara que toma muito, muito conta da saúde, né? Isso acho que é muito importante você falar para os outros médiums também entenderem, né? Então, o que exige do físico, da saúde do médium, o tipo de trabalho que você atua, e como médiums que também atuam nessa área, que ainda não têm o conhecimento que você tem, podem ter prevenções para que o corpo físico deles possa atuar junto ao espiritual sem degradar tanto, né? Com certeza. Nós podemos dizer que a saúde é um privilégio hoje no planeta. Quando você trata de saúde, se você não der valor nela, ela vai embora. Se você não cuida do seu corpo, você quer cuidar de quem mesmo? Se você não cuida da sua alma, que é tua para a eternidade, que o corpo é a única casa que você tem nesse planeta. Você não tem mais nada. Só tem o corpo. E você trata ele como lixo, não alimenta direito, não toma água, não toma vitamina. A insônia. Você não faz uma meditação, não se conhece, não toma sol, numa ansiedade desenfreada. A ansiedade, ela derrama um veneno no seu sangue e te causa doenças variadas. Sem falar nos vampiros energéticos, que alimentam de dor, alimentam de doenças. Para esse mundo, é lucrativo manter todo mundo doente. Para a fonte, não. Para a fonte, não é ver o filho. Que dia que um pai ou uma mãe quer ver um filho doente? Nunca. Então, você imagina, estamos num momento onde as pessoas elas não alimentam direito, numa ansiedade desenfreada. Se você falar em meditação, as pessoas não têm paciência para isso. Vai aprender de um jeito ou de outro quando sair do corpo. Porque o que você pensa espalha na quarta dimensão e vão conectar com seres do mesmo quilate. Então você imagina a gladiação. Então, quando você entende que você está destruindo o seu corpo com ansiedade, com medo, com raiva, você derrama veneno no seu sistema, criando um campo propício para que o câncer chegue. Então vale a pena fazer uma prece de manhã. Vale a pena falar com a fonte antes de você dormir. Vale a pena você elevar seu campo vibracional. Porque o corpo, ele tem as células que registram o que eu sinto, o que eu penso, o que eu falo. Então, se eu maltrato o meu corpo, eu vou entrar no plano espiritual como suicida. Não se amar também é um suicídio. Não cuidar de si também é uma falência. Os órgãos entram em falência. A pessoa que veio ficar na Terra com 60 anos, já está com câncer nos 30. Mas o que eu fiz para atrair esse câncer? Algo você fez.
Não tem como você dar um de vítima, acusando o governo, acusando a espiritualidade, revoltando contra Deus, contra a família, contra o sistema. O corpo é seu. Você quer fazer o que com ele? Às vezes, chega casos aí gravíssimos, com famílias que têm um poder aquisitivo muito alto, e chega lá com uma panca, eu vim aqui porque eu preciso de uma cura aqui. E não é assim que funciona. Entra o merecimento. É claro que o doutor é cientista. Ele não precisa da sua fé. Se ele te corta, foi para despertar você para o que você veio fazer na Terra. E aí, o que você diz para essas pessoas que estão no final com câncer maligno? Nós te avisamos muito e você não escuta? Você sequer se ama. Porque a cura para a alma é o amor. Não tem outro medicamento. Não existe. Não tem como. E aí, você não fala com a fonte, você não acredita em nada, você acha que é dono do mundo, você quer controlar tudo. E aí, a dor vai te envergando devagarzinho para dizer, está quase na hora de você voltar para a fonte da vida. E você vai embora de mala vazia. Vai chegar lá com os bolsos vazios, não tem crédito sequer, para depois emitir uma mensagem. Por isso, aquele irmão, aquele ser humano que passa por doenças gravíssimas, a doença, ela é uma enfermeira que a fonte, com misericórdia, te envia, apesar da ignorância. Além de eu ficar doente, tem que agradecer Deus. O ego é tão inflamado que ele sequer aceita que ele está aqui para evoluir, se reeducar com a experiência. Se revolta porque ele tem condição financeiramente falando, mas a medicina não te dá garantia. Eu sempre falo que chega no plano espiritual, num campo igual a esse que o Fritz trabalha, é porque já está no último reduto. A dor enverga qualquer ser humano. Enverga. Não tem como. O ego, ele é muito valente quando ele tem poder, que o ego adora o poder, um controle. Depois que você está numa situação muito delicada, ele vai embora e te deixa lá sozinho, à mercê. Então, quando você se deparar com doenças no seu corpo, primeiro caso, fale com a fonte da vida. Já que nós somos seres eternos, fale com a fonte da vida. Se renda à luz o mais rápido possível. Ela está dentro de você guardada. Ela está lá dentro. Ela não está lá fora. Está dentro de você. Você precisa despertar para isso. Porque se você não despertar aqui nessa dimensão, do outro lado, menos ainda. Porque a morte é uma ficção, ela nunca irá mudar o caráter de ninguém, não altera nada. O espírito, ele vibra de cá, ele vibra da terceira, onde ele quiser. Com ignorância ou com conhecimento. Mas você vai somente até aonde você tem amor. Se você construiu prana, amor incondicional, você tem acesso à fonte. Por isso, você precisa despertar para si mesmo. Você não veio aqui para sofrer, nunca. Ninguém reencarna para sofrer, não. Se você está sofrendo, tem algo que você precisa descobrir sobre si mesmo, urgente. Sofrimento, ele não evolui ninguém. Ele só te educa, mais nada. E não pare com essa crença de sofrimento. E comece a analisar a si mesmo. Bom, o corpo que eu tenho é meu, eu escolhi ele, tudo que eu tenho aqui é a expansão da minha consciência, por livre escolha, mas o livre-arbítrio, para mim, é ego puro. Porque no fundo,
Quem tem compromisso não tem livre-arbítrio. Eu sinto muito te falar. Todo ser humano, mas eu não vejo nada. Que missão que é a minha? Amar a si mesmo. Essa é a sua missão. E se conhecer profundamente, até doer, até sangrar. E amar a você até que você sinta a luz dentro de você. Esse é o caminho. Meu amigo, são mensagens muito profundas, viu, pessoal? Olha, todas as mensagens, tudo que a gente está conversando tem uma profundidade muito grande. Então, fortalece aqui, né? Colocando um comentário, o seu feedback, colocando a sua pergunta, compartilhando com aquela pessoa que nesse momento você que conversou durante a semana fala, olha, essa mensagem se encaixa e pode complementar uma trajetória. É super importante isso, né? E também eu coloquei os contatos do nosso convidado na descrição para que você possa acompanhá-lo. E por falar nisso, antes da gente abrir para uma mensagem final especial pessoal, eu gostaria que você falasse como funciona o procedimento do teu trabalho, quais são as formas das pessoas encontrarem os trabalhos que você realiza e as plataformas de comunicação para que elas possam conhecer, né? Olha, nós temos aí um Instagram, né? Que nós fazemos um tratamento uma vez ao mês. Na última sexta do mês, às 22 horas, fazemos uma live ao vivo com o Dr. Fritz, já há alguns anos, porque há pessoas, né, que estão em condições que não tem como chegar na colônia, de outros países também, e fazemos uma live uma vez ao mês, às 22 horas. E presencial da colônia aí, terapêutico do Dr. Fritz, na cidade de Palmelo, Goiás, às 8 da manhã no sábado, sempre ao sábado. Geralmente ele pede repouso de 3 dias. Porque quando o tratamento é profundo, corte interno fica os pontos também. Pessoa que passa por uma cirurgia de cérebro, coluna e coração, são locais muito graves. Precisa guardar o repouso. Não, mas eu vou guardar em casa. Guarda não. Você vai para casa, você vai caminhar, vai na cozinha, você pega peso, pega uma cadeira, pega o neto, abraça o cachorro e arrebenta os pontos. Porque o duplo etéreo, ele é tão fino, mais do que um papel. Qualquer mexida brusca ao peso que você pega, ele vai romper. E o vaso vai criar hemorragia interna. E a pressão altera na hora. Perde todo o tratamento, a sua viagem, tudo que foi feito. Então precisa de um repouso, com certeza. 3 dias aí na cidade. Tem alguns hotéis aí, né? Que a gente também indica. Mas é sempre ao sábado. Aí o tratamento presencial na coluna terapêutica do Adolfo Fritz aí, na cidade de Palmelo, Goiás, a capital espírita hoje do Brasil. É fundada em nome do espiritismo aí, nesse local. Estamos aí sempre aos sábados para atender as pessoas, gratuitamente. O trabalho é gratuito. Fritz jamais cobra um centavo. Claro que a colônia tem que sobreviver com doações. O nosso tratamento lá é gratuito. Muito bom, meu irmão. Gratidão imensa por esse papo, por essa conexão, pela energia, né? Pela leveza como foi conduzido hoje. E eu quero abrir para uma mensagem especial, né? Que as pessoas acabam ficando até o final, conectadas, e eu sempre proponho que haja uma mensagem final para que a gente encerre o podcast. A nossa eterna gratidão pela oportunidade aí de deixar aqui algumas palavras, né? Da nossa experiência cotidiana. Sem dúvida, alguns já devem estar pensando agora, mas o meu problema é irreversível. A minha situação, não há como tratar disto. Tenho uma certeza. Deus, ele não precisa de religião, muito menos de crença. Deus é uma sintonia de amor incondicional. Quando você precisar de atendimento, à distância que seja, pode aí estar no Instagram, na última sexta do mês, e participar. Porque a equipe do Fritz é gigantesca. É para isso que ele existe, para servir. E onde houver um paciente, alguém conectado com o nome dele, ele vai te visitar e fazer o tratamento a você à distância. Ele tem essa capacidade. Então, nunca, nunca, nunca esqueça. Nenhum ser humano está sozinho, nenhum ser humano está abandonado. Faça uma prece do coração, pode ter certeza que você vai receber uma visita dele quando você precisar. Nossa gratidão incondicional pela oportunidade de estar aqui, nesse momento, com essas palavras. E com uma prece
nesse momento, que para mim é um mantra, é um código, que Jesus Cristo, à beira de uma estrada, quando um dos apóstolos perguntou a ele como entrar em contato com o mestre quando se for, e ele disse: diga essas palavras em secreto. Meu Pai ouve tudo que você pensa e sente. Ele vai te atender. E considere feito o seu pedido. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal e dos maus espíritos. Que assim seja. Mestre Jesus Cristo, comandante planetário, te agradecemos pela eternidade, pela oportunidade de servir, porque o seu nome sempre será louvado, na Terra, em todos os mundos habitados, do universo e do cosmos. Gratidão infinita a todos. Muita gratidão.